Novos amigos, nova liberdade, uma vida totalmente nova. Esse era um recomeço para Taylor Bill, de 17 anos, mas durou apenas 4 dias. Na noite de 5 de setembro, ela disse à colega de quarto que voltaria, em algumas horas. Pegou as chaves, saiu do dormitório e desapareceu. Sem ligações, movimentação bancária ou sinais. Ela nunca voltou para casa. Taylor achava que estava indo encontrar alguém que conhecia, mas outra pessoa estava à espreita. Taylor Bell cresceu em Viena, Virgínia, como filha única, criada por seus pais, Matthew e Janet. Os pais de Taylor se divorciaram quando ela era jovem, então aprendeu cedo a conquistar seu espaço. Sem irmãos, formou seu próprio círculo. Ela era extrovertida, expressiva e estava sempre documentando sua vida. Mantinha um blog onde escrevia sobre tudo: amizades, paqueras, pequenas vitórias. Se algo era importante para ela, ela escrevia direitinho. No outono de 2005, Taylor se matriculou na Virginia Commonwealth University, em Richmond. Foi sua primeira experiência real de independência. Mudou-se para um dormitório, conheceu pessoas rapidamente e logo fez novas amizades, inclusive com sua colega de quarto, Emma. Sua mãe disse depois que Taylor parecia realmente feliz ao telefone, animada, esperançosa, como se finalmente tivesse entrado no próximo capítulo da sua vida. E ela realmente tinha. Mas a faculdade não é só novas aulas e novos amigos. É uma nova liberdade. E às vezes, a liberdade te apresenta a pessoas que seus pais nunca deixariam entrar pela porta da frente. Era a noite de 5 de setembro de 2005. E enquanto as garotas, Emma e Taylor, estavam se acomodando nos quartos do dormitório e dando os toques finais no quarto, o namorado de Emma fez uma visita a elas no dormitório feminino. Não querendo atrapalhar os dois, Taylor decidiu sair do dormitório por um tempo. Então ela pegou suas chaves e disse para Emma que voltaria em algumas horas. Emma se lembra vagamente de que Taylor queria encontrar alguns amigos, mas essa seria tragicamente a última vez que Emma veria sua nova colega de quarto. O tempo passou e, mais tarde, Emma voltou para o dormitório. Mas não havia sinal de Taylor. As coisas dela estavam exatamente do jeito que estavam algumas horas atrás, mas Taylor tinha desaparecido. Emma não pensou muito sobre isso e achou que Taylor provavelmente estaria de volta às aulas, mas ela estava muito enganada. No dia seguinte, Emma foi para a aula e quando voltou, ainda não havia sinal de Taylor. Agora era o momento em que ela começou a se preocupar. Onde ela estava? Essa era a pergunta que passava rapidamente pela cabeça dela. Será que ela só perdeu o primeiro dia de aula? Isso não era típico dela. Taylor estava muito animada para começar as aulas na faculdade e pronta para o semestre. Mas agora, parecia que ela não só não voltou para casa, como também perdeu a sua primeira aula. Emma também verificou se o carro de Taylor estava em algum lugar no estacionamento, mas ele também não estava em lugar nenhum. Então, Emma decidiu não esperar mais do que já havia esperado e envolveu a polícia do campus, notificando-os sobre o desaparecimento de Taylor Bill, de 17 anos. Alguns policiais passaram pela porta de Taylor e foram ver as coisas dela para verificar se ela havia levado algo de valor com ela. Basicamente, a polícia inicialmente pensou que, repitam comigo, ela tinha fugido. Talvez ela não estivesse tão empolgada com a faculdade quanto demonstrava. Talvez só quisesse dar um tempo, talvez a pressão fosse demais. Mas essas teorias logo perderam força quando a polícia descobriu que a medicação da Taylor, que ela precisava tomar diariamente, ainda estava no dormitório. Ela levou a carteira e as chaves do carro, mas se tivesse fugido, como pensou a polícia, teria levado também sua medicação importante. Isso era inegociável para a Taylor. A polícia então vasculhou todo o campus na esperança de encontrá-la, ou pelo menos encontrar o carro dela em algum lugar, mas a busca não resultou em nada. Era como se Taylor e o carro dela tivessem desaparecido no ar. Ela também não atendia o telefone, e tudo isso era muito estranho. Então a polícia conversou com a Emma. Eles queriam saber se ela tinha alguma ideia, mesmo mínima, de onde Taylor poderia estar. Ela de repente lembrou que Taylor disse antes de sair que encontraria alguns amigos e prometeu voltar. Naquelas poucas horas mencionadas, a Emma contou à polícia tudo o que sabia. Ela não sabia quem era esse amigo, mas agora havia uma possível pista. Esses amigos da Taylor podem ter sido os últimos a vê-la antes de seu desaparecimento. Então a polícia começou a trabalhar, mas antes disso, notificou a mãe da Taylor lá em Viena.
Quando ela recebeu a ligação, tenho certeza de que você imagina como o mundo dela virou de cabeça para baixo. Era para ser o primeiro dia de aula da Taylor, mas agora ela estava desaparecida. Janet entrou no carro e fez as 2 horas de Viena a Richmond, ligando repetidamente para o celular da Taylor durante o trajeto. Ela torcia para que a Taylor atendesse a ligação da mãe, mas isso não aconteceu. Assim que Janet chegou a Richmond, ela colou cartazes de pessoa desaparecida da filha em todas as paredes e fez um apelo ao público para que qualquer um com informações sobre a Taylor se manifestasse. E finalmente, depois de 10 dias sem contato com ela e sem pistas da polícia do campus, o caso foi entregue à polícia de Richmond. A polícia de Richmond revisou o caso. Eles checaram a conta bancária e o telefone dela, mas como com Taylor, não encontraram nada. Taylor não tinha usado nenhum dinheiro nem o telefone desde o dia em que desapareceu, e isso era alarmante. A polícia focou em localizar o carro dela e, 12 dias após seu desaparecimento, 2 dias após o caso ser transferido para a polícia de Richmond, o veículo foi encontrado. O carro dela foi achado em uma rua residencial abandonada, a poucos quilômetros do campus. Eles acionaram uma unidade canina e uma equipe forense para examinar o veículo. E mesmo que nenhuma evidência viável tenha sido encontrada, um cão farejador levou a polícia até um skatista chamado Jesse, que morava perto de onde o carro foi encontrado. Agora, a polícia tinha outra pista. Era um homem aleatório que morava perto do campus e um cão de serviço os levou até ele diretamente do carro da Taylor. Mas o que esse cara aleatório poderia ter a ver com o desaparecimento da Taylor? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir. Então Jesse foi interrogado pela polícia e ficou completamente confuso. Ele não conhecia a Taylor e, após a polícia confirmar seu paradeiro na noite do último avistamento dela, a investigação estagnou. Jesse tinha um álibi forte para aquela noite e ele realmente parecia não ter nada a ver com o caso. No final das contas, ele foi liberado e deixou de ser suspeito, mas isso não foi bom para a polícia. Porque agora eles estavam de volta ao ponto de partida, sem pistas e sem nenhuma informação sobre Taylor, mas eles não pararam por aí. A polícia passou a investigar os amigos que Taylor veria naquela noite e analisou as imagens das câmeras dos dormitórios. Havia uma câmera na entrada do dormitório e isso finalmente os levou na direção certa. Então, o que a polícia viu nessas imagens? Pouco antes das 22h30, um homem de roupas escuras foi visto aparentemente esperando alguém fora dos dormitórios. Ele parecia mais velho que Taylor e foi visto andando de um lado ao outro com as mãos nos bolsos. Depois de um tempo, saiu e logo depois, Taylor foi atrás. O homem definitivamente tinha alguma ligação com ela, supostamente estava esperando por ela. Pelo que parecia, ainda era apenas uma suposição nesse momento, mas a polícia decidiu investigar mais a fundo. Mas lembra do carro da Taylor? Bem, a polícia não encontrou nada alarmante, mas encontrou impressões digitais no volante que não pertenciam à vítima. Ao analisar as digitais no sistema, a polícia encontrou correspondência com Benjamin Foley, de 37 anos. Além da idade alarmante, a polícia ficou ainda mais atenta ao descobrir que ele tinha antecedentes criminais. Veja, 2 anos atrás, ele foi condenado por agredir uma ex-namorada. Ele passou um total de 3 meses na prisão por esse crime. Benjamin também se parecia muito com o homem nas imagens, mas o que ele estava fazendo ali fora dos dormitórios? E por que ele estava esperando por Taylor? Bem, Benjamin era um pai divorciado de 2 filhos, fotógrafo iniciante e se descrevia como um skatista gótico dos anos 1980, seja lá o que isso signifique. Surpreendentemente, ele realmente conhecia Taylor. Eles se conheceram em 2005, antes dela ir para a universidade, durante uma visita com o pai à Virginia Commonwealth University, em um dia de portas abertas. Taylor passou a noite no apartamento de uma amiga e conheceu Benjamin, colega de quarto dela e estudante da Virginia Commonwealth. De acordo com a mãe de Taylor, Janet, Taylor e Benjamin acabaram se envolvendo romanticamente. Janet destacou que Taylor fez isso só por curiosidade e não queria mais nada com eles depois. Mas algumas fontes relatam que Taylor e Benjamin, depois desse encontro, ainda mantinham contato por e-mail, depois disso. Bem, Taylor se encontrou com Benjamin novamente quando estava se instalando no dormitório antes de começar as aulas. Nem preciso dizer que a polícia ficou chocada ao ouvir tudo isso. Esse homem era 20 anos mais velho que Taylor, que ainda era menor de idade, nesse momento. As peças começaram a se encaixar, então a polícia chamou Benjamin para interrogatório na delegacia.
Como esperado, ele disse não saber o que ocorreu com Taylor naquela noite. Benjamin afirmou que ela foi ao seu encontro e ficaram sentados no carro dela, justificando as impressões digitais. Depois, cada um seguiu seu caminho. Ele jurou de pés juntos. Ele realmente não sabia o que tinha acontecido com Taylor depois do encontro deles, mas a polícia não acreditou em nada disso. Agora. Claro, eles não tinham nenhuma prova incriminadora contra esse cara, mas isso não duraria muito tempo. A polícia obteve um mandado de busca para a casa de Benjamin, e ao inspecionar seus pertences e eletrônicos, ficou chocada. Benjamin possuía várias armas, e seu computador e discos rígidos estavam cheios de conteúdo adulto inapropriado e explícito envolvendo adolescentes. Preciso dizer mais. Todos os dispositivos de armazenamento, como CDs e discos rígidos, tinham etiquetas com a caligrafia de Benjamin. Era mesmo propriedade dele, mas como sempre, Benjamin negou tudo. Ele colocou toda a culpa em seu vizinho idoso falecido, explicando que todas essas coisas foram dadas a Benjamin por esse vizinho. Esse homem teve a coragem de colocar toda a culpa em um vizinho que nem está mais vivo. Vale lembrar que quando a caligrafia de Benjamin estava rabiscada em todos os discos rígidos, fica claro como o dia. Bem, a polícia obviamente não acreditou em nada disso e prendeu Benjamin em setembro de 2005 por posse desse material explícito. Agora, tudo o que restava era descobrir o envolvimento de Benjamin no desaparecimento de Taylor. Caso você tenha esquecido, Benjamin era fotógrafo e tinha muitas fotos em seu computador. Além do material duvidoso que foi descoberto pela polícia, ele tinha inúmeras fotos de Taylor, prédios aleatórios e outras coisas também. Mas você deve se perguntar por que a polícia analisava tantas fotos sem questionar Benjamin sobre Taylor. Bem, Benjamin não estava revelando nada. Ele estava de boca fechada e não falava com a polícia, nem dava qualquer informação sobre Taylor ou o que aconteceu com ela. Então a polícia teve que investigar por conta própria. E depois de mostrar as fotos que Benjamin tirou para várias pessoas que o conheciam, uma pessoa identificou uma certa foto. Era a ex-namorada de Benjamin, com quem ele havia terminado recentemente, e ela encontrou algo familiar nesse monte de fotos. Era uma foto de uma casa abandonada onde os pais dela já moraram, no condado de Matthews. Mas ela ficou surpresa ao ver a foto daquela casa entre aquelas fotos, porque era uma casa bem discreta. Mas não para a polícia, que decidiu enviar uma equipe para vasculhar aquela casa abandonada. Ficava a cerca de 160 quilômetros de onde Taylor foi visto pela última vez, mas os investigadores precisavam tentar, já que fazia quase um mês desde seu desaparecimento. E quando a polícia vasculhou a área ao redor da casa no condado de Matthews, eles se depararam com um barranco e foram atingidos por aquele cheiro forte e inconfundível. As coisas não estavam indo bem. No final, a polícia fez uma descoberta devastadora. Como previsto, encontraram restos mortais perto do barranco e, pelos registros dentários, eram de Taylor Bell, de 17 anos. Devido ao estado dos restos mortais, foi impossível determinar a causa da morte dela, mas agora a busca por Taylor finalmente havia terminado. Mas não foi um final feliz. Taylor, que tinha apenas 17 anos, perdeu a vida, e a vida, como os pais de Taylor conheciam, nunca mais seria a mesma. Após ser descoberto, Benjamin ficou mais cooperativo e aberto com a polícia. Talvez soubesse que estava acabado, já que estava preso pelos vídeos ilegais que possuía. A essa altura, presumo que ele já não escondia mais as coisas. Segundo Benjamin, Taylor ligou querendo se encontrar. Ela havia terminado com o namorado, e todos sabemos como é. Benjamin disse que Taylor estava chateada e irritada ao chegar. Não sei se a polícia falou com Emma sobre como Taylor estava naquele dia, mas pelo que sabemos, Taylor parecia normal. Não sabemos se esse aspecto da história é realmente verdadeiro. Mas Benjamin contou à polícia que Taylor foi ao seu apartamento e tiveram relações físicas, mas isso aparentemente não bastou para Taylor. Ela e Benjamin voltaram ao dormitório para pegar as chaves do carro e outras coisas, pois ela tinha um plano. Isso foi depois das 22h. As imagens das câmeras mostraram Taylor entrando no dormitório e Benjamin esperando do lado de fora, confirmando os fatos. Bem, Taylor disse a Benjamin que queria experimentar. Agora, não vou entrar em mais detalhes do que isso. Você pode imaginar o resto sozinho. Mas os dois decidiram ir para uma casa abandonada a 160 quilômetros de distância para supostamente realizar essa fantasia. Porque aparentemente um hotel próximo, ou algo assim, simplesmente não era uma opção para isso. PG.
Taylor basicamente pediu para Benjamin sufocá-la, mas ele recusou, e depois disso, ela aparentemente ficou brava com ele e começou a ameaçá-lo. Ela disse que se ele não obedecesse, ela iria à polícia contar tudo sobre ele e como estavam juntos desde que ela era menor de idade. Isso colocou Benjamin em uma situação difícil, então ele sentiu que precisava seguir em frente com isso. Mas, no processo de realizar essa fantasia, Taylor perdeu a vida. As ações de Benjamin passaram do ponto sem volta, e naturalmente, depois do ocorrido, ele entrou em pânico. Ele estava com medo de ser pego, então precisava pensar em um plano rápido. E o que ele fez? Bem, em vez de ir à polícia, ele decidiu que o melhor a fazer era se livrar do corpo de Taylor perto da casa abandonada e fingir que nada tinha acontecido. Ele achou que escaparia das consequências ileso. Ele não pediu ajuda, não chamou a polícia. Ele se livrou do problema, e Benjamin seguiu como se nada tivesse acontecido. Ele afirmou que estava sob influência durante o ato, e não percebeu que foi tão longe. Ele basicamente está tentando colocar toda a culpa em Taylor, que obviamente não está mais aqui para contar o seu lado da história. O que, curiosamente, é exatamente o que ele tentou fazer com seu suposto vizinho, colocar seus crimes sobre o falecido, porque eles não podem se defender. Neste momento, era difícil saber o que houve com Taylor pelos restos mortais, mas não acho que Benjamin seja realmente confiável. Ele mudava sua história o tempo todo, ia e voltava, e como a maioria dos suspeitos, se recusou a assumir qualquer responsabilidade pelo assassinato. Na cabeça de Benjamin, tudo foi culpa de Taylor. Foi um acidente, e ele só fez o que Taylor pediu porque não queria ser pego. Bem, os investigadores deixaram Benjamin contar qualquer história que ele inventasse porque sabiam que ele estava mentindo de alguma forma. Ele seria julgado por assassinato de qualquer forma, então só deixaram ele falar. Mas eles verificaram todas as postagens em redes sociais, todas as entradas de blog e todos os diários pessoais de Taylor. E nenhuma vez sequer houve qualquer indício ou sinal de que Taylor teria interesse nesse tipo de coisa. Para completar, a polícia também encontrou fita adesiva nas roupas de Taylor, e isso indicava uma realidade muito sombria de todo o incidente. Ainda assim, Benjamin tentou explicar a fita adesiva, culpando totalmente Taylor. Mais uma vez, a polícia tinha certeza de que Benjamin estava escondendo algo, ou pelo menos não estava sendo sincero sobre como os acontecimentos realmente aconteceram. Ele mudava sua história toda vez que um novo detalhe era mencionado e, de alguma forma, conectava tudo de volta a Taylor, alegando que a culpa era dela. Após o ocorrido, Benjamin Foley foi acusado de homicídio em primeiro grau de Taylor Bill e já cumpria prisão perpétua pelos materiais ilegais encontrados com ele. Ele aceitou um acordo judicial e fez uma confissão Alford por homicídio em segundo grau. Ele sabia que a promotoria tinha provas para condená-lo, mas não admitiu culpa pelo crime. Ele apareceu no tribunal com fotos de suas filhas, talvez implorando por clemência. Mas isso foi visto apenas como uma atitude repugnante, usar fotos de suas próprias filhas como vantagem em um caso criminal envolvendo uma adolescente. Eu nem consigo entender isso. Esse homem nunca deveria ser autorizado a chegar perto de suas filhas novamente, muito menos de qualquer mulher ou garota. Essa parte pode te irritar. Como parte do acordo judicial, a prisão perpétua foi retirada e Benjamin recebeu 30 anos de prisão. Ou seja, ele provavelmente será solto e retornará ao convívio da sociedade. No julgamento, ele nem sequer se dirigiu à família Bell, nem pediu desculpas pelo que fez a uma jovem tão incrível que estava apenas animada para começar a faculdade. Segundo seus advogados, Benjamin relutou em aceitar o acordo e sempre teve grande consideração por Taylor, jamais querendo machucá-la intencionalmente. Mas, como todos sabemos, isso provavelmente era uma mentira completa. Benjamin só queria uma coisa dela, e estava determinado a conseguir isso de uma forma ou de outra. A mãe de Taylor, com quem Taylor era muito próxima, já que praticamente morava sozinha com ela após o divórcio dos pais, estava presente na sentença e estava extremamente emocionada. Ela se aliviou por não enfrentar um julgamento doloroso, mas nada que o sistema de justiça ou alguém fizesse diminuiria sua dor nem essa perda imensurável. Janet afirma que nunca conseguirá superar a perda da filha, sua melhor amiga e pessoa tão importante para ela. Ela sente uma culpa extrema por ter permitido que sua filha saísse com um homem 20 anos mais velho e diz que isso foi uma lição dolorosa para ela. Ela pediu que pais fiquem atentos a quem seus filhos interagem na internet e protejam os mais impressionáveis.
porque ninguém realmente sabe quem está do outro lado da tela, como legado de Taylor. Os pais dela defenderam que outros pais puxem o véu e conversem com seus filhos adolescentes como amigos. E alertaram sobre os perigos de comportamentos predatórios e dos estranhos que eles podem encontrar online. A internet, especialmente hoje em dia, é um lugar assustador para as crianças. Se não fosse pela internet, pelas fotos no computador de Benjamin e pela conta dele no MySpace, provavelmente Taylor não teria sido encontrada e seus pais talvez nunca pudessem se despedir da filha amada. Depois de tudo, Taylor foi sepultada no dia seguinte ao que teria sido seu 18º aniversário em 14 de outubro de 2005. Ela era filha única e perdeu a vida de forma tão trágica. Nunca saberemos realmente o que aconteceu com Taylor naquela noite fatídica, mas a perda pesa muito para todos os envolvidos. Este é mais um caso em que a internet permitiu que as pessoas escondessem quem realmente eram de suas vítimas. E por favor, se nada mais, que a história de Taylor sirva de lição para todos os pais. Sempre monitorem seus filhos e o que eles estão fazendo na internet. Existem tantas pessoas incrivelmente terríveis por aí, apenas esperando por crianças que talvez não saibam se proteger. Taylor, infelizmente, não conseguiu sair dessa. Mas por favor, não deixe que um dos seus filhos acabe do mesmo jeito.